Abra sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, e os versos 13 até o 21. E aí você vai deixar a Bíblia aberta? Você vai deixar a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar. Vai ser um sermão expositivo hoje. Hoje é expositivo, tá? Tem dia que é só textual, né? Mas hoje é expositivo. Nós vamos trabalhar o texto da Bíblia. Lucas capítulo 12, verso 13 em diante. Quem achou diz, achei! Está todo mundo vivo, gente? Então tá bom. Parece que vai diminuindo, assim, né? Vamos lá, diz assim o texto, olha só. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Porque não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão a tua alma, e de quem será estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Senhor, fala com a tua igreja nesta noite. Eu peço que a tua voz soe no meio do teu povo. Senhor, eu oro a Deus para que o teu povo reconheça a tua voz no meio dessa palavra. Que o teu povo saiba que é o Senhor falando ao coração deles, nas necessidades deles. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles necessitam, mas tu sabes, Senhor. E eu sei, Senhor, que até aquilo que eu falar que não caiba neles, o Senhor pode traduzir de forma que cabe neles. Tu és poderoso, Senhor, para fazer, porque o que eu estou fazendo aqui é obra tua, Senhor, e o que eles estão fazendo aqui é ouvir o Senhor. Eu oro para que a tua ação aconteça neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala em ganância, avareza, cobiça, dinheiro, a gente lembra do personagem Tio Patinhas. Eu gosto do Tio Patinhas. Eu leio os gibis, está no presente. Eu leio os gibis do Tio Patinhas. Sério. E não tenho vergonha, minha filha tem alguns e de vez em quando eu dou uma olhadinha. O Tio Patinhas é aquela figura, né, que você já sabe, já contei sobre ele aqui. Tio Patinhas é aquela figura que ele ama dinheiro. Ele tem um caixa forte, lá tem a piscina do dinheiro. Quem lembra do Tio Patinhas? Aí, ó, todo mundo já leu um gibi do Tio Patinhas. O Tio Patinhas, ele tem aquele caixa forte, de vez em quando quando ele quer se desestressar, ele vai lá e dá mergulhos nas moedas dele, né? Aí tem a moeda número 1, que a maga patológica fica perseguindo, né? Enfim, o Tio Patinhas é o símbolo da avareza, né? É aquele personagem que não perde nada, é o famoso mão de vaca. Ele não perde nada, ele quer tudo. Quanto mais ele puder lucrar, coitado do sobrinho dele, né, o Pato Donald, coitado do sobrinho, que sempre sai perdendo, porque ele explora todos, até os pequenininhos, né, o Zezinho, o Guinho e o Luizinho, até ele explora. Não tem ninguém que o Tio Patinhas consegue se relacionar, a não ser a partir do dinheiro. Então, quando a gente ouve sobre cobiça, a gente lembra do Tio Patinhas. Mas Jesus, ele coloca nós nessa conversa. Ele coloca a gente no meio da avareza. E você vai perceber como você cai nesse pecado. Jesus começa, e eu sempre digo isso, e não me canso de dizer que nós não podemos ler um texto sem olhar aonde ele está escrito, antes do que aconteceu. E Jesus está falando sobre o cuidado que ele tem, que Deus tem com o ser humano,
Que aí Jesus começa a dizer: escuta, gente, não se vende cinco passarinhos por 2 ceitis, que está escrito um pouquinho antes. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, dizem algumas bíblias aí. O ceitil, gente, era mais ou menos hoje, vou traduzindo, o equivalente a 16 centavos de R$1. 2 passarinhos por 16 e 4 passarinhos por 32. Mas Jesus diz que é 5 por 2 ceitis. Então quer dizer que o quinto era dado como promoção. Por que passarinho? Quem é que compra passarinho? Nessa época não tinha comida como você hoje comeu uma picanha, uma alcatra, sei lá o que você comeu. Espero, ou franga passarinho, pelo menos. Né? Mas nessa época não tinha abundância de comida. Então os pobres comiam passarinho, pardal. Comprava pardal e comia, porque era barato. 16 centavos, 2. Cada filho comia metade, sei lá. Dava para a família. Não era abundância, mas dava. E Jesus diz o quê? Gente, se 5 passarinhos, e olha que o passarinho na Bíblia é representado o cuidado de Deus. Jesus diz que Deus cuida do funeral de cada pardal. Agora, se um passarinho ele é cuidado dessa forma e só vale 16 centavos, que dirá você? Que dirá você? Como você não será cuidado por Deus, se Deus cuida de um pássaro que vale apenas 16 centavos, ou menos do que isso, 8 centavos, né? Se um pássaro vale apenas 8 centavos, e Deus cuida de cada passarinho, como Deus não vai cuidar de você? Só que aí tinha um homem que estava ouvindo essa história toda, e ao invés dele pensar assim, Deus está cuidando de mim, eu vou ficar tranquilo, ele pensou, Deus está cuidando de mim, Deus está do meu lado, e eu tenho uma briga para resolver, então Deus vai resolver minha briga agora. E aí ele começa a conversar com Jesus, e ele diz para Jesus assim, ó, Jesus, você pode acompanhar isso comigo, no verso número 13, mestre, fala ao meu irmão, que reparta comigo a herança. Era uma bronca que eles tinham. Aliás, essa bronca muita gente passa, e alguns estão passando até o dia de hoje, que é a questão da repartição das heranças. Brigas e mais brigas, daí chama quem? Pastor, líder. Os homens iam a Jesus, por quê? Porque Jesus era um rabino, era um líder. Então as pessoas iam pedindo a Jesus para que Jesus intervisse. E esse homem pensou, se Deus cuida de mim, está do meu lado na história, eu vou pedir para Jesus interferir, Jesus vai pedir, e meu irmão vai repartir comigo a herança. E aí Jesus responde no verso 14, de um jeito que não é esperado. Que Jesus diz o quê? Homem! Quem me pôs por divididor de herança entre vocês? Não tem nada a ver com isso. Por que Jesus responde desse jeito tão, bruto? Não tem nada a ver com essa história de vocês. Não fui colocado como juiz entre vocês. É porque Jesus, ele lê o coração, gente. Jesus, ele não ouve só a oração. Tem gente que pensa que, eu falar a minha oração, Jesus já entendeu tudo. Não, Jesus sonda o coração. Jesus vê o coração que ora. Então quando esse homem está pedindo para que Jesus intervenha, Jesus vê o que está dentro do coração. E qual é a resposta de Jesus? Quem me fez de juiz entre vocês? E Jesus continua no verso 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Mas peraí, é só uma questão de herança, Jesus. Não seja assim. Jesus estava dizendo para aquele homem assim, se eu interferir na briga de vocês agora, mais tarde vocês vão brigar por outra coisa, porque o problema de vocês não é a herança, o problema de vocês é o coração cobiçoso e avarento que vocês têm. Você está vindo com um pedido, certo? E eu poderia muito bem resolver esse pedido, mas se eu resolver esse pedido, eu não resolvo o teu coração. E Jesus não resolve outra coisa a não ser coração. Ele veio para transformar coração. Jesus não veio só para transformar situações, ele veio para transformar corações. Porque a partir do coração transformado se transforma a situação. Aí Jesus diz, eu vim para mudar vocês, se guardem da avareza. O problema desse homem era o cobre, a palavra ávaro. Ávaro é isso, é uma pessoa maluca, doida por cobre que fazia as moedas. O homem estava com problema de avareza. Nenhum acordo, eles não chegariam a um acordo nunca.
Nunca. Se eles chegassem a um acordo agora, dali a alguns dias eles estariam brigando por outro problema. Agora, quando Jesus diz cuidai da avareza, cuidem com o pecado da ganância, cuidem com essa questão da cobiça, o que Jesus está dizendo? Porque talvez você já se opôs a essa mensagem assim que você ouviu sobre cobiça. Aí você diz, não, isso aí não tem nada a ver comigo, estou bem, está tudo certo comigo, sou super generoso, está tudo, eu não sou assim por dinheiro, olha só meu sapato furado, minha calça já rasgou, hein? Como é que é a musiquinha? Meu sapato já furou, minha calça já rasgou, mas estou na moda, está tudo certo comigo, né? Está bem, estou bem, está legal, não sou essa pessoa que, dinheiro, não, isso não é comigo. Espera aí. Você precisa ver que a ganância, ela é a propulsora, a mola propulsora da maioria dos pecados. Se você for ver, os anjos do céu caíram por quê? Porque a Bíblia diz que Lúcifer os encantou para que eles fossem acima de Deus, maiores do que Deus. Eles não se contentavam em ser criaturas de Deus, e eles não queriam ser iguais a Deus, eles queriam ser maiores do que Deus. E eles, ao invés de ir para cima, eles foram para baixo, porque não existe nada acima de Deus. Ninguém que queira ser maior que Deus vai conseguir chegar a algum lugar, a não ser o lugar mais fundo, porque não existe nada acima de Deus. Não há ninguém maior do que Ele, não há ninguém. Todas as outras coisas no mundo têm coisas maiores do que elas, maior do que Deus, não há ninguém. E os anjos, uma terça parte deles se deu mal por causa disso. Outra coisa, por que Adão e Eva caíram? Por que eles comeram do fruto? Qual foi a proposta da serpente? Comam, e vocês vão saber tudo o que Deus sabe. Olha só, vocês não sabem nada, certo? Vocês recebem tudo de Deus. Deus é quem diz como é que vai ser o dia de vocês, Deus é quem diz qual vai ser a obra de vocês, o trabalho de vocês, o que vocês devem comer, fazer, agir, mas agora, vocês comendo desse fruto, vocês vão poder saber o que Deus sabe, e vocês não vão mais precisar consultá-los, vocês vão ser iguais, ou até maiores do que Ele. Ó a cobiça. E eles foram expulsos do jardim, por causa desse desejo cobiçoso. Aí, Tiago vai escrever assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Por que vocês brigam? Por que um casal briga? Por que irmãos brigam? Por que sócios brigam? Por que países brigam? Por que pessoas contendem? Por causa dos desejos cobiçosos, diz Tiago, que estão dentro delas. É uma cobiça lutando contra a outra, porque se não houvesse cobiça não havia guerra. Por que um país luta contra o outro? Porque ele quer invadir a área do outro, porque ele quer o bem que está no outro, o bem natural, o bem material, ele quer conquistar mais, e por isso ele precisa lutar, guerrear, ele precisa de mais poder, ele precisa de mais controle, então ele guerreia. Então toda guerra que está no mundo, e toda guerra que existe entre nós, sempre é por causa de poder, controle, prazer. É o velho tripé que a gente fala: poder, dinheiro e sexo. Todas as brigas são por isso, todas as guerras são por isso. E aí Jesus diz: cuidem da avareza, cuidem da ganância, cuidem da cobiça. E o que é avareza? O que é avareza? A palavra, avareza, como eu disse, é ávido por cobre, só que há uma outra ideia por trás dela, é uma sede insaciável. É como se eu tomasse esse copo de água, mas nunca ficasse satisfeito. E o Tiago poderia trazer outro copo de água aqui, como fez, e eu continuar tomando, mas isso nunca me preenche, parece que é um buraco vazio. A avareza é exatamente isso, é uma sede que eu tenho por algo que eu creio que vai me preencher, mas nunca me preenche. Quanto mais eu tomo daquilo, quanto mais eu possuo aquilo, eu continuo querendo mais e mais e mais. Aí você fica assustado quando você vê pessoas que são bilionárias e que estão procurando por mais, porque aquilo nunca acaba. Mas eu quero trazer além do dinheiro.
Pessoas que querem tanto coisas e coisas e coisas, ou pessoas para si, que nunca acaba esse desejo, nunca acaba. Quando você vê um marido matou a mulher, meu Deus, mas o que aconteceu? Um desejo incontrolável. Se eu não tiver essa mulher na vida, eu tenho na morte. Mas eu preciso, eu quero, tenho que preencher esse espaço que eu tenho aqui dentro. O apóstolo Paulo vai escrever que a ganância é a idolatria. Ela tira Deus do centro e coloca qualquer coisa lá. E eu fico lá desejando, cobiçando, ansiando, porque aquilo lá vai preencher o espaço do meu coração. E aí Jesus, para explicar o que é ganância, ele conta a parábola. E aí nós vamos ver o perigo, além do perigo da ganância, nós vamos ver o perigo da loucura da ganância. O perigo da loucura da ganância, quando Jesus diz assim, havia um homem, cuja propriedade, verso 16, havia produzido muito. O que há de errado nisso? O que há de errado? Se você parar no verso 16, você vai ver um homem cuja propriedade havia produzido muito. Não há nada de errado nisso. Produziu. Jesus não disse que ele fez isso de forma ilícita. Jesus não disse que ele roubou. Jesus não disse que ele fez caixa 2. Jesus não disse que ele pagou propina. Não tem nada errado aqui. Esse homem ganha dinheiro honestamente. Como? A sua propriedade produziu muito. É mais uma prova de que Deus não é contra a riqueza, gente. Não sei de onde muita gente começou a falar contra a riqueza, porque Deus é contra a riqueza. Se não fosse um rico, Jesus não teria sido sepultado. José de Arimateia não teria podido sepultar Jesus, e Jesus teria sido sepultado como indigente, sei lá. Mas Jesus foi sepultado num sepulcro novo, bonito, por causa de um homem rico que subsidiou. Você vai ver pessoas ricas como Lídia, vendedora de púrpura, que sustentava e ajudava a sustentar a igreja. Então, não tem nada a ver. Jesus não estava falando contra o ser rico aqui. Ninguém conquistou nada de forma ilícita aqui. O problema do homem está no verso 17 até o verso 19. Quando Jesus diz assim, e arrazoava ele consigo mesmo. Gente, aqui é que mora o problema. Quando você começa a pensar demais consigo mesmo. Na semana passada nós estudamos uma lição que falava sobre a oração do fariseu versus a oração do publicano. Sabe qual era o problema da oração do fariseu? É que ele orava consigo mesmo. Ele ficava falando de si para si. E há um pecado às vezes nisso. Que ao invés da gente externar os nossos desejos para que outras pessoas também filtrem, nos ajudem a filtrar, o que a gente faz? Não, eu vou ficar com isso aqui, não vou contar nada. Isso aqui é meu, é um sonho meu, cara, ninguém precisa saber, não conte para ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão combater, as pessoas não vão dizer que você está errado, as pessoas não vão dizer que você está indo por um caminho mau, de que isso que você deseja é mau. Então você continua com o seu coraçãozinho fechado, e só lá dentro você fica conversando com ele. Esse homem começa a desenvolver seus sonhos secretos, e o que ele diz? O que farei? Ele olha para aquela quantidade de coisa que ele plantou e produziu e colheu, e ele começa a dizer, eu não tenho o que fazer com esse negócio todo. Então eu já sei, vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros novos, e vou colocar isso lá dentro, e direi à minha alma, tens depósito para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Perigo da loucura. Que loucura! Você vai ver por que é loucura. Primeiro, esse homem não fala uma palavra sobre ninguém, só sobre si mesmo. Se você for ver no original, tem 12 vezes mim e eu.
mim e eu. Para mim, eu farei isso, eu conseguirei isso. O que eu farei, eu não consigo colocar os meus frutos, eu derrubarei os meus celeiros, eu edificarei, eu vou colocar, eu direi à minha alma. Não tem ninguém com ele. Então talvez você diga que você não é ganancioso. Talvez você diga que você não é uma pessoa cobiçosa. Mas você também não faz nada por ninguém. Eu não sou uma pessoa gananciosa, sabe? Eu cuido bem da minha vida, não tenho muitas ambições, é mesmo. Mas o que você tem feito talvez é que nem esse homem, ele pega e só para ele. Não, eu guardo para mim, eu faço para mim, eu guardo comigo, eu conservo comigo, e eu acrescento a mim. Eu descanso, eu folgo, sou eu, não há ninguém nesse negócio. O problema aqui não é o planejamento, o problema aqui não é a previsão, eu vou guardar e eu vou fazer. O problema é que em tudo ele não envolve ninguém. E outra, Jesus está falando a uma comunidade pobre, carente, havia muita gente necessitada, e esse homem em nenhum momento distribuiu o resto aos pobres. Em nenhum momento esse homem diz, uma parte eu vou dar para alguém que precisa, ou então pelo menos algumas espigas eu vou repartir com alguém que necessita. Nunca. Então cobiça não é só esse anseio por dinheiro. Quando você começa a ser indiferente às necessidades alheias, você também é cobiçoso, porque você sabe que a partir do momento que você se preocupa com o alheio, começa a sair de você. Por isso que Jesus vai nos chamar não de rio, Ele nos chama de fonte. De nós sai fonte de água viva, que é uma coisa que nunca se acaba. O problema é que o cobiçoso, ele pensa, vai acabar para mim, então não tem para ninguém. É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá aqui, eu. A segunda coisa que esse homem faz, ele diz o quê? Eu farei, olha o que eu conquistei. Em nenhum momento você vê esse homem dando glória a Deus. Em nenhum momento você vê esse homem, por causa da colheita tão generosa, tu vê esse homem dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, como era comum eles cantarem, em épocas de colheita. Que direi ao Senhor, que darei eu ao Senhor por todas as coisas boas que Ele me tem feito. Ele não fala absolutamente nada sobre gratidão. Nesse monólogo, gente, ele só está falando o quê? Consegui tudo isso, come, bebe e se diverte. E aqui vem ao outro ponto da avareza, que é uma pessoa que ela vê a vida só do ponto de vista daquilo que ela conquistou, e ela não consegue ver a mão de Deus em nada. Nós como evangélicos, presta atenção, nós batemos nos homossexuais. Nós como evangélicos batemos nas pessoas que estão vivendo depravadamente. Nós como evangélicos falamos contra A, contra B, contra C, X, Y e Z. Só que o apóstolo Paulo coloca o pecado da homossexualidade, o pecado da desonra aos pais, e tantos outros pecados que nós massacramos, ele coloca na mesma lista que uma pessoa que não reconhece Deus como Deus e nem lhe dá graça, em Romanos capítulo 1. A ira de Deus é sobre a humanidade. Por que, Paulo? Porque eles estão na homossexualidade? Sim. Porque eles estão vivendo vidas pregressas, totalmente contrárias à natureza que Deus criou? Sim. Só que tem uma coisa, esses homens, eles não reconhecem Deus como Deus, e quando eles veem as coisas de Deus, eles não lhe dão graça. Quem sabe a ira de Deus está sobre nós, e nós nem sabemos.
Porque nós vemos as bênçãos de Deus e não reconhecemos Deus. Aconteceu? Aconteceu. Tanto faz, né? Glória a Deus. Gente, eu fico pasmo, deixa eu dizer para você, de pessoas que são curadas. Pessoas que são curadas, iam morrer. Estavam a caminho da morte, estavam com doenças em estado terminal, ou doenças terríveis que iam levar eles para a morte. Aí a gente faz a oração. O Senhor age por sua misericórdia. E as pessoas simplesmente viram as costas. Vem na igreja, mas ninguém sabe que o Senhor as curou. Esse é um outro aspecto resultante da cobiça, que é o quê? Para que dar glória a Deus? Para que testemunhar? Para que atribuir a Deus uma coisa que é tão, aconteceu. O que esse homem está dizendo? Veio a colheita? Veio. Eu vou agora aproveitar, vou construir celeiros e tal, guardar ali, vou ter para o resto da minha vida e vou aproveitar. Uou! E Deus? Não vai ter nenhuma palavra de gratidão. Não vai ter nenhuma oração, não vai ter nenhum louvor, não vai ter nada. Eu fico muito, muito, muito preocupado com pessoas que entram aqui. Hoje de manhã mesmo, enquanto eu olhava, irmão, eu sou pastor, tchê. Eu sou reparador. A canção dizia para nós levantar as mãos em adoração. Tinha gente que estava assim, ó. É um tanto faz. Não fica bravo comigo. Eu amo você. Mas é um tanto faz que a gente tem. É um tô nem aí, sabe? Tanto faz se eu ergo minhas mãos em adoração. Tanto faz se eu ergo louvor ao Senhor. Tanto faz se eu canto junto com o ministério de louvor. Tanto faz. Eu sento e eu fico ali. Tanto faz. Não! A ira do Senhor é contra aqueles que não reconhecem que Deus é Deus e que todas as coisas que Ele tem feito são por misericórdia e Ele merece ação de graças. Esse homem, ele demonstra uma outra faceta da sua loucura, que é o quê? Ele não sabe nada sobre a questão da eternidade. Por que isso, irmão? Se você for estudar as sociedades que começam a menosprezar os homens e menosprezar a Deus, elas vão acabar menosprezando toda a noção que existe de eternidade. Veja os países que se tornaram comunistas. A partir do momento que eu nego Deus e nego os homens, eu começo a negar todo o caminho de eternidade. Não tem mais fim. Esse negócio aqui acaba e deu. Não existe um propósito maior. Não existe. Para quê? Porque o evangelho é isso aqui. Eu sempre explico. É uma cruz. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que você não ama Deus, não ama o próximo, o que existe? O que sobra? Sobra nada. E esse homem perde a noção da eternidade porque ele não se preocupa com ninguém, e muito menos com Deus. Aí o que ele começa a dizer? Você tem bens para muitos anos. Dá vontade de dar risada. Quantos anos são esses? Você sabe quantos anos você tem de vida? Um dos métodos terroristas de evangelismo que a gente usa. Chega na casa da pessoa, mostra um calendário e diz, escolha uma data. Aí ela vai lá e escolhe a data. A gente pergunta, por que você escolheu essa data? É a data do nascimento do meu filho. Ah, que lindo. Agora escolha a data que você vai morrer. Está vendo? Você tem que aceitar Jesus. Nós estamos precisando ser evangelizados de novo desse jeito. Porque nós estamos que nem esse homem. A gente conta com coisas daqui a muitos anos. Mas, vai longe. Tenho para muitos anos.
Tiago vai dizer o quê? Que a vida é um sopro, que a vida é uma névoa, que a vida é como se fosse uma nuvem. A nossa vida não é nada. Irmão, você está lutando para sobreviver o tempo todo, por isso que você dá seta no carro. As mínimas coisas que você faz no trânsito é para você sobreviver. A vida é um negócio tão frágil, irmão. Você tem que estar o tempo todo cuidando, por isso que você não desce correndo escada. Você já viu? Você já percebeu? É que tem coisa que a gente faz no automático, mas tudo é por sobrevivência. Se eu chegar perto de você correndo e colocar minha mão no seu rosto, você vai já automaticamente se defender. Você quer viver. O tempo inteiro nós estamos querendo sobreviver, porque a nossa vida é frágil. Frágil, irmão. Uma pessoa doida, maluca, que diz assim, tem para muitos anos, estou de boa, essa pessoa não compreendeu que a qualquer momento ela pode ser chamada a prestar contas diante daquele que sabe todas as coisas. E esse dia pode chegar para qualquer um louco. Louco, porque essa pessoa ela não tem noção do quanto ela é breve e como ela pode acabar. Como eu contei hoje de manhã, o menino estava lá, Ministério de Louvor, Templo Central, amigo nosso, 26, 27 anos, recém-casado, vivendo uma vida boa. Daqui a pouquinho ele só diz, gente, eu estou passando mal, e se senta, e daqui a pouquinho começa um olho para cada lado, começa a dar convulsão, e não sei mais o quê. Daqui a pouquinho vem a notícia, pois é, o menino, olha, está mal, AVC. Aí todo mundo faz aquele monte de pergunta, né? Eu sei porque a gente convive lá numa relação aluno-professor, lá na escola teológica, aí todo mundo pergunta, mas foi alguma coisa que você comeu? Ah, mas você estava fazendo alguma coisa, ou estava deixando de fazer alguma coisa? Irmão, aconteceu. Me perdoe a médica que temos entre nós, mas o Tico bateu no teco e pum! Acontece. Acontece com qualquer um. Se é bonita, se é saudável, se é bonitão, se é cheiroso, mas você morre. A vida não está, escuta, a vida não tem compromisso com meus planos. A vida não tem compromisso com a minha agenda. Eu faço planos, eu tenho agenda marcada, está tudo certinho, isso tudo pode desmoronar, porque eu não tenho autonomia. Mas todo mundo entra planejando, e é normal. Esse homem, mais uma vez repito, o problema dele não está no planejamento, porque todo mundo deve planejar. O problema desse homem é planejar e dizer assim, tem para muitos anos, a vida nunca acaba, está tudo bem comigo, não vou resolver nada, essa questão de Deus, dos homens, eternidade, para quê? Estou muito bem. Ninguém abre uma loja para quebrar, todo mundo planeja, a não ser que a pessoa seja muito louca, muito maluca, mas todo mundo que abre um negócio tem planejamento, de onde você vai tirar dinheiro para os próximos meses? Não, está tudo organizado, mas aí vem a pandemia, já era. Quanta gente começou e fechou negócio em pouquíssimos meses? Quantas lojas que você via que, não, isso aí está dando certo, hoje você passa e já está fechado. Dá uma passadinha lá na 15. Planejava quebrar? Não. Mas a vida não obedece à tua agenda. Planejava acontecer um acidente? Não. Planejava bater o carro? Não. Planejava um infarto? Não. Planejava? Não. A gente não tem controle sobre absolutamente nada. Mas o problema é que a gente está que nem um peru de Natal. O peru de Natal passa 11 meses acreditando que a vida dele é boa, que nunca vai acontecer nada. Quando chega dezembro, acabou.
Irmão, uma hora acaba. Eu não quero ser terrorista, viu? Mas de vez em quando a gente precisa ser, né, um pouquinho realista. Uma hora acaba, irmão. Uma hora a coisa acontece. E eu preciso esclarecer para você que planejar e controlar são duas coisas diferentes. O que esse homem tem é controle. O que Deus permite é planejamento. Mas o que esse homem quer é controle. Ele não quer só planejar. Ele não diz assim, ó, ano que vem eu vou estar aqui fazendo isso, isso e isso. Ok? Ok. Não. O que ele quer? Ele quer controlar a sua própria vida. Ele diz, ixi, não vai acontecer nada comigo. Eu vou sentar e vou folgar, porque não vai acontecer nada comigo. A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Tiago ainda vai dizer, né? Tiago hoje está dando paulada na nossa cabeça. Como é que vocês conseguem dizer, amanhã vamos estar lá? Amanhã negociamos isso, amanhã vamos para tal cidade. Vocês não podem fazer isso. Porque a vida de vocês é um vapor que aparece um pouco, depois some. E em lugar disso, vocês deveriam dizer o quê? Se o Senhor quiser, não sou eu quem controla, é o Senhor, eu planejo, o controle é dele. Se o Senhor quiser, então nós vamos viver isso e vamos viver aquilo. Mas muita gente tem vivido esse ritmo de vida do homem louco, do rico insensato, que é o quê? Vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Aí uma hora vem o cisne negro, como diz a teoria, e acontece uma coisa que ninguém espera. E as pessoas entram em quê? Choque. Irmão, você não tem controle dos seus filhos. Você pode ensiná-los, você pode educá-los, você pode orar com eles, você pode falar com eles, mas vai chegar uma hora que eles vão decidir por si só, e a vida vai ensinar outras coisas que você não ensinou, e eles vão interpretar outras coisas que você não conseguiu interpretar para eles, e vai acontecer um monte de coisa com eles que não está no controle de vocês. Há pessoas aqui cujos filhos saíram do caminho, há pessoas aqui cujos filhos estão vivendo vidas que você não planejou para eles. Sabe qual é o nome disso? Vida. Mas a gente quer ter controle de tudo, inclusive deles. A gente quer ter controle. Está longe, filha? Onde é que você está? Como é que você está? Porque, sabe, a mamãe ensinou você assim. A mamãe falou assim, porque tem que ser assim. Como assim o filho meu não vai fazer isso? Irmão, vai fazer, porque a vida não é do jeito que a gente planeja. Nós criamos um sistema, nós educamos de um jeito, nós fazemos, mas a vida não é assim. Eu tenho sentido isso no meu coração. Olho para minhas meninas e eu penso, Senhor, o meu sonho de vida é esse, por favor. Mas eu não posso controlar. Eu não posso. Eu acho que é uma decepção tão grande para um pai quando ele vê que o filho está seguindo um caminho totalmente diferente daquele que ele planejou. E eu preciso dizer para você, não se desespere. Você nunca teve o controle. Na verdade, você fica chateado porque você viu que você nunca teve controle. Porque enquanto eles estavam debaixo do seu teto, você falava e eles obedeciam. Aí agora você viu que eles não fazem mais aquilo que você diz. E eles só dizem, mãe, me perdoa, é minha autonomia, agora eu sou de maior, deixa eu fazer. Porque a vida não obedece a gente. Porque o controle nunca esteve na nossa mão, o controle sempre esteve na mão do Senhor. Por isso eu discordo das palavras daquele poeta, que dizia, sou capitão do meu destino, Senhor da minha alma. Não posso concordar. Concordo com outras coisas que ele fala, mas essa eu não posso concordar. Quem diz que eu sou capitão do meu destino, sendo que eu posso sair ali fora, e qualquer coisa me acontecer? Quem diz que eu sou o Senhor da minha alma, se eu não tenho a capacidade de vencer a mim mesmo? Se eu não tenho capacidade, muitas vezes eu digo, não vou comer esse doce, não vou comer esse doce, não vou tomar mais esse copo de refri, e quando eu vejo, lá estou eu. Como é que eu posso ser Senhor da minha alma? Se o meu Senhor não controlar minha vida, não dirigir minha vida, não dirigir meus passos, quem sou eu? Sou louco. Quem está entendendo diz amém. Está todo mundo vivo ainda? A ansiedade e a avareza são irmãs.
Eu ouço muitas pessoas, aliás, é uma coisa que eu e minha esposa temos conversado, quanta gente vem e diz assim, pastor, porque o senhor sabe, sou muito ansioso, sou muito ansiosa. Como se assim, fosse normal. Irmão, não é normal. Não é normal. Porque sabe o que é ansiedade? Desejo de ter controle. Jesus vai completar esse texto, se você quiser, você pode dar uma olhadinha. Quando Jesus termina esse texto, no verso de número 22, ele vai dizer o quê? E ele disse aos seus discípulos, por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, não sejais ansiosos, diz outra versão, quanto à vossa vida. Meu Deus! Então quer dizer que Jesus está comparando o ansioso com o homem rico. É isso mesmo, você entendeu? Pegou. A pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa por quê? Porque ela tem um desejo de ter as coisas debaixo do seu controle. Ela vê que a vida não tem um manual, as coisas não são corretas, então ela fica ansiosa, porque ela quer ter um controle. Como se estar ansioso se antecipasse ao problema que vai chegar. E você não precisa ser tio Patinhas para ficar nervoso por dinheiro. Basta você dar uma olhadinha na sua conta agora. Aí, vem o último perigo, e aí eu encerro. O perigo da brevidade da vida. Porque a Bíblia diz que Deus fala para esse homem, louco, esta noite pedirão tua alma. O que esse homem estava planejando? Muitos anos. Ele mal sabia que era naquela noite que pediriam a alma. Meu Deus, eu estremeço quando eu penso nisso. Eu estou planejando lá na frente, e o Senhor está dizendo, é esta noite. Eu estou bem tranquilo. Está tudo certo comigo, cara, da colheita foi boa, sabe, da onde veio, vem mais, está tudo bem comigo, eu não preciso me acertar com Deus, eu não preciso me reconciliar com o Senhor, eu não preciso mudar meu estilo de vida, está tudo bem comigo, e o Senhor está dizendo, louco, é essa noite, é mais breve do que você pensa. Você pensa que você tem controle da sua vida? Pois você perdeu, e pior, perdeu hoje. Não vou te dar mais nem um dia, é agora. Essa noite pedirão a tua alma. Gente, se os avarentos, eles vissem como as pessoas vão distribuir tudo aquilo que eles levaram anos construindo, teria coisas que eles não lutariam. Você faz ideia do que teus filhos vão fazer com o teu dinheiro? Você faz ideia que os seus filhos vão fazer com aquilo que você construiu? Você não faz ideia. Você ia sair do caixão, correndo. Se você soubesse o que as pessoas vão fazer com aquilo que você levou anos construindo, depois da sua morte, você não perderia tanto tempo. Mas a gente perde tempo porque a gente pensa que a gente é eterno. E que nós temos controle de todas as nossas coisas e que nós nunca vamos se acabar. Mas essa palavra me diz hoje, louco, esta noite pedirão a sua alma, e não tem caminhão de mudança em enterro. Não tem gaveta em caixão. O Tutankhamon, quando foi descoberto e foi aberto o sarcófago dele em 1922, o Howard Carter, ele descobriram o túmulo dele, e sabe o que eles pensavam, a expedição? Eles pensaram, nós vamos abrir, e nós vamos encontrar o faraó intacto, e nós vamos poder saber a história do faraó, e nós vamos poder saber como ele era belo, ou se era feio, nós vamos poder fazer uma série de levantamentos de dados, com base no cadáver intacto desse homem, porque ele está muito hermeticamente fechado, está muito bem preservado, vai ser maravilhoso. Eles tinham uma expectativa tão grande, quando eles foram abrir o sarcófago, depois de milhares de anos, a única coisa que estava intacta, era o ouro.
as joias preciosas. O faraó não passava de uma múmia encraquilhada, toda seca, parecendo uma maçã que estava há meses guardada dentro de um armário. Parecendo uma fruta que fica ali durante muito tempo em decomposição. E sabe qual é a fala deles? A decepção foi geral. Porque no final nós ficamos só sabendo do status daquele homem e nem um pouco da sua história. No final, as pessoas não querem contar sobre o que a gente ganhou. No final, elas querem contar sobre o que a gente foi. Então, para. Em nome de Jesus, para. Não perca mais tempo. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de coisas que você está lutando a sua vida inteira, construindo tesouros que vão ficar. Aí Jesus termina falando assim: assim é, isto é, tolo, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu já vou encerrar. O que é rico para com Deus? O que é um rico para com Deus? Tudo aquilo que você investe em pessoas e no reino é riquezas para Deus. Toda a gratidão que você leva a Deus é riquezas para Deus. E essas riquezas, pastor, que eu estou angariando aqui, e as coisas todas que eu estou vivendo, e tudo aquilo que eu tenho conquistado, tudo isso é para você. E como já dizia um antigo epitáfio, o que guardei, perdi. O que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, mas não tenho mais, e o que dei, isso eu conservei. O que você deu, o Senhor registra. Você está entendendo? O que você deu, o Senhor registra, é rico para com Deus. O que você guarda, é seu. E aí você preserva até quando você puder, porque na noite em que for pedida a tua alma, acabou. Você só tem riquezas para Deus ou nada. O que é ser rico para com Deus? É você confiar na provisão. E aqui entra uma palavra que eu tenho sentido no meu coração de compartilhar. Que há pessoas entre nós que querem ter um recurso, mas não é porque você é uma pessoa precavida, é porque na sua mente, quando você tiver aquele recurso, você vai poder dormir tranquilo. E esse é um engano. Quando entrar aquele dinheiro, pastor, daí eu vou ficar tranquilo, aí eu vou conseguir até dormir melhor. Mentira. Porque a hora que eu tiver aquilo, então eu vou conseguir ficar em paz. Você é louco. Você é que nem esse homem. Você está dizendo para a sua alma: descansa, bebe, folga. Por quê? Porque você conseguiu. Não confia na provisão. Confia no provedor. O provedor diz aos Hebreus, o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, escreve no capítulo 13 e 5: seja o vosso costume sem ganância, sem avareza, contentando com o que você tem, porque Ele te disse: não te deixarei e nem te desampararei. Tem muita gente preocupada. Pastor, o que vai ser, o que não vai ser? Irmão, aquele que disse que estaria conosco todos os dias, não mudou a sua promessa. O apóstolo Paulo escreveu, e a gente pega aquele texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e coloca atrás do carro, atrás do caminhão, lá vai nós andando atrás do caminhão e lá está. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu penso, cara, por que você tira o texto do contexto?
Porque a ideia de tudo posso naquele que me fortalece é o quê? Eu consigo qualquer coisa, aonde eu chegar e colocar a planta do meu pé, então ali eu tomo posse. Aonde eu chegar eu consigo, querer é poder, por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Você esqueceu que antes está escrito assim: aprendi a viver contente em qualquer situação, na abundância, mas também na falta, na saúde, mas também na doença, seja o que me vier, tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Fica de pé. Quem só consegue olhar para o recurso que tem aqui, perde os recursos que Ele tem para nós. E eu não tenho dúvida de que há crentes perdendo bênçãos maiores do que poderiam imaginar, porque estão presos a pequenas bênçãos que receberam. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem? Para quem será? Porque quando você chegar diante de Deus, você está de mãos vazias. A única coisa que você tem é o que você reservou com Deus. Conta uma história de um judeu, que ele era assim muito ganancioso, sabe? E ele foi na padaria, comprou um bolo, e ele estava levando aquele bolo para casa, e aí ele tropeçou e deixou o bolo cair no chão, pegou na lama, assim, misturou aquele bolo com lama, e ele ficou com nojo, não quis comer, não quis levar para casa. E aí nisso ele viu um mendigo, e ele pensou: opa, posso fazer minha boa ação hoje. Pegou o bolo e deu para o mendigo. O mendigo agradeceu e ficou por assim mesmo. Aquele homem morreu. Conta a história, uma história judaica. Quando ele chegou no céu, lá era um restaurante. Eu imagino que no céu tem restaurante, gente, porque lá tem um tal do maná escondido que eu quero experimentar, viu? E quando o garçom era um anjo e o garçom veio servir, o garçom colocou na mesa dele o bolo enlameado. Aí aquele homem disse: que é isso? Eu venho para o céu e você me ofende desse jeito? Me servindo aqui um bolo cheio de lama? Ele disse: foi a única coisa que recebemos que você depositou para comer aqui. É só isso que temos. Você está entendendo o que é ser rico para com Deus? Quando a gente chegar lá, além de nós recebermos todas as bênçãos da salvação, a Bíblia diz que nós teremos galardão, recompensa por aquilo que nós depositamos. O que você tem preparado, para quem ficará? A única coisa que eu tenho diante de Deus não é o dinheiro, não é nada disso. A única coisa que eu tenho diante de Deus é aquilo que eu tenho oferecido aos outros e ao próprio Deus. E eu tenho certeza de que lá no céu há tesouros que eu não imagino preparados para mim. Daí quando o apóstolo Paulo olha para essas coisas todas que a gente chama de riqueza, o que ele diz? Tudo isso é esterco, perto do tesouro que eu descobri, perto das coisas que eu recebi, e perto das coisas que eu percebi que eu hei de receber. Há uma canção muito antiga, e eu gosto de música antiga, quem me conhece sabe. Essa canção ela foi gravada em 1967 por Luiz de Carvalho. Olha só como é que ela canta. Eu acho que esse tom tá bom. Quem tem Jesus tem tudo. Você conhece? Quem não tem nada. É isso aí mesmo. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se apagará. Mas quem não tem Jesus, no céu não
Não adianta ser rico. Vamos lá? Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem. Você pode cantar de novo? Quem ama? Cante, irmão. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem. Os nossos tesouros estão lá. Os nossos tesouros estão lá. Quando eu partir dessa terra, as pessoas vão dividir as poucas coisas que deixei. As roupas que talvez eu tanto amei, gente, vão parar no corpo de alguém que eu nem faço ideia. Aquele sapato, irmã, que você ama tanto e anda assim, aquilo ali, a sua filha, o seu filho pega e sabe, vai lá para o fulano de tal, e aquela pessoa vai usar como se nada fosse. Aquilo que a gente cria aqui, fica aqui. Mas aquilo que a gente cria lá, nós vamos ter 1000 vezes mais, 100.000 vezes mais, inimaginavelmente mais. Seja rico para com Deus. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Você não tem controle da vida. Pare de ser controlador das pessoas. Pare de ser controlador. Pare de ser ansioso. Descanse naquele que está cuidando de você. Mas e se acontecer? Aconteceu porque Ele quis e Ele sabe o que faz. Vamos orar? Tem alguém que está ansioso demais, está precisando de oração? Põe a mão no seu coração, porque eu te chamar aqui à frente, de repente você vai dizer, o pastor primeiro disse que é pecado, depois me chama lá na frente. Se você está ansioso demais, eu sei que talvez é o caso de alguns irmãos aqui, porque Deus não fala em vão. Coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor, eu não quero ter controle. Eu entrego o controle na tua mão, Senhor. De determinadas situações e coisas que eu tenho vivido, eu não quero ter controle, porque se eu tiver controle, eu vou fazer tudo errado. Eu não sei o dia de amanhã, mas tu já esteve lá e tu sabes como é. Senhor, eu oro agora pelo teu povo, ó Deus. Nós sabemos que nós somos ricos demais. O povo mais rico da terra está aqui debaixo desse teto. É um povo que nessa terra talvez é chamado de pobre. É um povo que nessa terra talvez, Senhor, é zombado porque nós ofertamos na igreja. É um povo que nesta terra é zombado porque dizima. É um povo nesta terra que é zombado porque dá aos pobres. Mas este é o povo mais rico que existe na face da terra, porque suas riquezas estão contigo, ó Deus. E a tua palavra diz que a traça não consome os tesouros que lá estão. E a tua palavra diz que a ferrugem não corrói. Eu te agradeço, Jesus, porque eu estou no caminho certo. Eu te agradeço porque eu tenho o tesouro verdadeiro. Eu te agradeço porque eu não fui enganado pelas riquezas deste mundo. Eu as possuo, mas elas não me possuem. E eu sei, Senhor, que um dia tudo para cá ficará. E quando eu chegar lá, eu receberei de Ti todo o tesouro verdadeiro que existe. E nós seremos verdadeiramente ricos. Agora eu oro por aqueles que estão tendo crises, ó Pai, na questão do controle das suas vidas. Talvez essa pessoa pense, o dinheiro nunca dá, as finanças nunca chegam, a gente nunca consegue. E talvez essa pessoa não seja por descontrole, mas é porque talvez, Senhor, o salário realmente é pouco. Ajude ele a confiar que o Deus que cuida dos pássaros está cuidando dele. Ajude ela a confiar que o Deus que cuida do funeral do passarinho está olhando para a sua serva, Senhor. Deus, Tu cuida de nós, Senhor.
Tu és a nossa herança, em Ti está tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos das heranças terrenas, elas podem até nos fazer bem, mas Tu és a nossa herança, Tu és o nosso tesouro. E nós confirmamos isso cantando agora a Ti, Senhor. Ó Jesus, que eu tenho a não ser cante, irmão, cante. Tanto amor, aleluia, em Teu olhar. Este mundo vai passar, é verdade, vai passar, mas a verdade dele, mas Tua verdade ficará. Você pode cantar isso, irmão? Seja grato a Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em Ti. Tu és tudo para nós, Jesus. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, aleluia. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é tudo que nós temos, irmão. E se essa noite a minha alma for requisitada, eu já sei a quem vai estar me esperando. Eu já sei a quem eu tenho lá, a quem eu tenho aqui e quem eu tenho lá. Que Deus abençoe você, uma ótima semana, viu? Obrigado aos visitantes que vieram. Volte para a casa do Senhor para ouvir a palavra, para receber o alimento da sua alma. O pastor Joel vai fazer o encerramento, abençoar a sua vida. Eu vou lá para a porta para dar um soco em você. E quero ver você final de semana no nosso congresso missionário. Não falte, se organiza e venha. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, agora, dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Precisamos e carecemos da Tua presença, da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua misericórdia em cada dia dessa semana. Fica conosco, Senhor, guarda-nos, protege-nos, dá-nos sabedoria e graça em tudo que nós precisamos, Senhor, para fazer aquilo que precisamos ser feito da melhor maneira possível e para o louvor da Tua glória, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Você pode dizer amém? Estamos despedidos em nome de Jesus.